João capítulo 10, a partir do verso 40 até o final, verso 42 aí. Diz assim: Novamente Jesus se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no início, e ali permaneceu. E muitos iam até ele e diziam: João não fez nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. E naquele lugar muitos creram nele. Amém, queridos. Deus nos abençoe aqui nesse texto. Irmãos, nós vimos há 2 domingos atrás, na nossa série aqui, que Jesus ele é rejeitado mais uma vez ali em Jerusalém. E se os irmãos prestaram atenção na mensagem e estão atentos ao texto bíblico, os irmãos verão que essa rejeição que Jesus sofreu ali, ela não ocorre ou ela não ocorreu por falta de clareza na sua mensagem. Ok? Jesus não está, ou pregou, falou para esses homens, escondendo algumas coisas, mas ele foi bem claro nos seus argumentos, na sua fala. O que acontece aqui, queridos, é que essa rejeição, ela aconteceu por causa da incredulidade do coração daqueles homens. Corações duros, endurecidos que estavam ali, fechados para a palavra de Deus, para Cristo. A incredulidade no coração desses líderes judaicos levou-os a se afastarem de Cristo, a rejeitarem a Cristo. Embora esses homens tivessem visto também muitos sinais, muitos milagres, maravilhas, ou ouviram acerca dos sinais que Jesus fez, a despeito de todas essas coisas vistas por eles, escutada por eles, a despeito de tudo isso, esses homens ainda assim não creram. Eles continuaram endurecidos em seus corações. E isso leva, então, ao nosso texto de hoje. Jesus ele se retira de Jerusalém. Ele vai para um local mais afastado. Uma vez que naquele lugar, em Jerusalém, havia uma forte hostilidade. Nós devemos nos lembrar que Jesus, ele, ao final do seu discurso, tentaram prender Jesus. E ele então se retira. E ele vai para uma outra região, para longe daqueles homens ali de Jerusalém. O texto de hoje, ele comunica para nós, irmãos, claramente uma mensagem aqui. E que mensagem é essa que o texto nos traz? É que, mesmo sem milagres, mesmo sem sinais e maravilhas e coisas espetaculares, o testemunho fiel a respeito de Jesus, sobre Jesus, pode conduzir muitas pessoas à fé verdadeira. Se os irmãos olharem para o texto, os irmãos perceberão isso. Se, por um lado, aqueles que viram tantos sinais, ouviram tantos ensinamentos diretamente de Jesus, não creram, por outro, outras pessoas que ouviram a respeito de Jesus, por meio de João Batista, procuram por Cristo. Vão aonde ele estava. E ali diz o texto que elas creem em Jesus. Então vamos ao texto nessa noite, irmãos. Como nós já vimos aqui, após essa rejeição ali sofrida em Jerusalém, o texto vai nos dizer que Jesus ele se retira para a região conhecida como a região da Pérea, uma região do outro lado da margem do Jordão. Hoje é conhecido como a Jordânia, é a fronteira entre Israel e Jordânia. Essa fronteira ela é marcada pelo Rio Jordão, bem conhecido, né, da gente aí já. E Jesus vai então para essa região da Pérea e diz o texto que ele vai para o local onde João Batista batizava no início. Os irmãos devem se lembrar disso porque nós já passamos por esse texto.
Se os irmãos olharem e voltarem um pouquinho na Bíblia, vejam aí, capítulo 1. Vamos voltar bastante, né? Capítulo 1 de João. No verso 28, diz assim: essas coisas aconteceram em Betânia. Os irmãos devem ter reparado aqui que existem duas Betânias no texto, né? Aquela onde Lázaro ficou, Jesus esteve ali hospedado com Lázaro, próximo a Jerusalém, e essa Betânia aqui é uma cidade pertencente a Pérea, que no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, essa localização era conhecida como Gileade. Os irmãos devem se lembrar dessa expressão, desse local. E diz o texto, então, que Jesus ele vai para a cidade de Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava ali batizando. Queridos, pelas nossas contas, se nós olharmos aqui para o tempo em que o texto vai caminhando, nós podemos dizer que Jesus se ausenta ali de Jerusalém por mais ou menos 3 a 4 meses. É o tempo que ele fica nessa região da Pérea. Lá onde João, no início, começou a batizar e dar testemunha a respeito de Jesus, aonde Jesus mesmo foi batizado. Ele se volta para aquela região e fica lá, pelo que nós vimos aqui, por causa dessa rejeição. Ele prefere se afastar e para um lugar mais distante. Só que isso não impede dele ser visitado, né? Diz o texto que muitas pessoas iam até Jesus, até esse local, a essa cidade, encontrar-se com ele por causa do testemunho dado por João sobre o próprio Cristo. Essas pessoas, ao ouvirem o testemunho de João sobre Jesus, elas não ignoram esse testemunho. Elas não ignoram essa mensagem. Elas ouvem a mensagem e há no coração delas um interesse pela pessoa de Cristo Jesus. E elas então se dispõem em seus corações a procurar por Jesus. E diz o texto que as multidões, ao saírem dali, daquela região onde Jesus estava, ao se encontrarem com Jesus, ao escutarem os seus ensinamentos, elas saíam dali falando algo. E elas diziam que, embora João Batista não tivesse feito nenhum milagre, isso é curioso, né? O próprio Jesus disse que João Batista era considerado uma figura relevante na história. Jesus dá testemunho de João, o honrando perante o público que estava diante dele. Mas esse profeta, a quem Jesus diz que é mais do que um profeta, inclusive, ele vem e não faz nenhum milagre. Se os irmãos procurarem na Bíblia, no ministério de João Batista, não vão encontrar um milagre feito por ele. Esse grande profeta, esse grande homem de Deus, mensageiro enviado pelo próprio Deus. E as pessoas, elas saem dizendo isso, olha, João não fez nenhum milagre no seu ministério, nós não vimos nenhuma cura, nada sobrenatural ali. Mas uma coisa João fez. A Bíblia diz, essas pessoas falavam que João deu um testemunho fiel a respeito de Jesus, ao afirmar que ele era o Messias prometido, que ele era o Cristo designado por Deus para o seu povo, para a salvação do seu povo. E João, então, no seu trabalho ministerial, embora não tenha realizado milagre algum, ele foi fiel. Ele foi fiel em dar testemunho a respeito de Jesus e apontar as pessoas na direção de Jesus. E dizer para as pessoas, sigam ele. Ele é aquele a quem vocês estão buscando. Alguns discípulos, nós já vimos na nossa série aqui, ficaram até entristecidos pelo fato de Jesus estar batizando mais discípulos, mais pessoas do que o próprio João. Os irmãos se lembram desse episódio? E foram reclamar com seu mestre, né? Esse Jesus ele está batizando muito mais do que o Senhor. E João disse que, olha, importa que ele o quê? Que ele cresça e eu
diminua. Eu falei para vocês, eu não sou o Cristo. Vocês devem segui-lo. É a ele que vocês devem seguir agora, não a mim. João foi fiel nessas coisas. Ele, embora não tenha feito nenhum milagre, nada sobrenatural, nenhuma curazinha. Nada disso. Mas nós encontramos nos lábios de João Batista, na boca desse homem, fidelidade. Ele anuncia Cristo para aqueles que estavam vindo até ele. E as pessoas foram até Jesus por causa de João Batista, crendo no seu testemunho, e experimentaram nesse encontro com Jesus que tudo aquilo que João falou a respeito dessa figura messiânica, o próprio Cristo, era verdade. Tudo que João falou sobre ele estava certo. Nós não temos nada para dizer ao contrário. E o que o texto nos diz? Que este encontro dessas multidões com Jesus, encaminhadas por João Batista, resultou em muitas conversões. O texto se encerra mostrando isso, que muitos creram ali em Jesus. Enquanto uns estão rejeitando, outros estão procurando e acolhendo a mensagem do Salvador em seus corações. Meus irmãos, fica para nós aqui uma pergunta. O que João disse a respeito de Jesus que levou os seus ouvintes aqui a buscarem por Cristo e confirmarem suas afirmações? O que João falou? Quais são os principais elementos da mensagem desse homem chamado João Batista que levaram pessoas a crerem em Jesus? Quais são esses elementos? Eu queria olhar com os irmãos algumas declarações de João Batista que, como eu disse para vocês, nós já passamos por elas, nós já pregamos em todos esses textos aqui para trás, já há quase 2 anos pregando aqui no Evangelho de João. Nós já vimos muita coisa dita por João a respeito de Jesus, mas nessa noite, à luz do que o texto está nos mostrando aqui, nós olharemos mais uma vez, então, para o conteúdo da mensagem de João Batista. O que esse homem pregou? O que ele disse a respeito de Jesus para os seus ouvintes, que mexeu tanto com eles, que estas pessoas, ao ouvirem João, o seu testemunho sobre Jesus, elas não se continham. E elas, então, saíam à busca de Jesus. Aonde ele está? Olha, ele está lá na região da Pérea. Então, vamos lá. Não importa se é distante, não importa as circunstâncias, vamos ouvir este homem, porque o que nos foi dito a respeito dele, se for verdade, nós não podemos ignorar a sua mensagem. Não podemos ignorar quem ele é. Então, eles vão, eles provam, eles ouvem Jesus e eles saem como? Crentes e afirmando tudo que João falou era verdade mesmo. De fato, ele é o Messias. E o nosso propósito aqui, assim como João, irmãos, ao escrever o seu evangelho, é que cada um que ouve essa mensagem possa sair daqui hoje crendo que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo, que ele é o Filho de Deus, que ele é o Salvador que veio ao mundo para arrancar os nossos pecados, para nos purificar das nossas iniquidades. Eu separei aqui algumas declarações de João Batista sobre Jesus. Eu queria olhar com os irmãos. Hoje nós vamos caminhar um pouquinho no texto bíblico. Então, volte um pouco a sua Bíblia no capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Olha o que João Batista disse a respeito de Jesus no verso 29, uma das declarações mais conhecidas. A primeira declaração de João Batista. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse, o que ele disse, irmãos? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi a declaração de João. No verso 36, um pouquinho mais à frente, ele vai repetir mais uma vez. E vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. Irmãos, vocês já sabem
ao que João estava se referindo. Quando ele diz, apontando para Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está apontando que Jesus é o cumprimento de todos aqueles sacrifícios feitos na antiga aliança para expiação de pecados. Para que no passado, na antiga aliança, os judeus pudessem receber o perdão, seus pecados pudessem ser apagados, eles deveriam sacrificar um cordeiro para purificar a nação de todos os seus pecados. Esse cordeiro deveria ser um cordeiro perfeito, sem defeito algum, porque ele apontava para quem? Ele apontava para Cristo. Mas ano após ano, meus irmãos, esse cordeiro precisava ser sacrificado. Um cordeiro era separado para isso. Cada família tinha que apresentar o seu. Cada indivíduo deveria que apresentar seus sacrifícios para seu próprio benefício. E assim pecados eram expiados na antiga aliança, apontando para aquele que viria. E quando João ele vê Jesus se aproximando, ele dá o primeiro testemunho. Esse aí é o Cordeiro de Deus. Para nós que estamos distantes dessa realidade, não nós aqui, como igreja, porque nós já estamos familiarizados com esse termo, mas se torna um pouco difícil de entender o que João quis dizer com isso. Que história é essa de cordeiro? Por causa da distância que nós temos dessa cultura e dessa realidade, temos essa dificuldade. Mas um judeu, ao ouvir João falar essas coisas a respeito de Jesus, eles entenderam rapidamente do que se tratava. É através de Cristo, desse homem, que pecados serão expiados. Ele é o sacrifício perfeito. Então, João, nessa declaração, ele aponta diretamente para Jesus como sendo esse cumprimento dos sacrifícios do Antigo Testamento, aquele que tira o pecado do mundo. João está fazendo aqui uma revelação messiânica bem clara para os seus ouvintes ali. Mas não foi só isso que João disse a respeito de Jesus. Como aquela multidão que foi até Jesus, eles ouviram outras coisas da boca de João a respeito de Jesus. E se os irmãos olharem aí, nesse mesmo capítulo 1 de João, no verso 30, nós veremos que João diz as seguintes palavras acerca de Jesus. Este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse, depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. O que João está dizendo aqui a respeito de Jesus? Este homem que está diante de vocês, esse Jesus, ele já existia antes de mim. Ele é mais importante do que eu. Embora eu tenha vindo primeiro, e de fato João nasceu um pouco antes, né? Mas ele vai dizer o que? Ele vai remeter à eternidade do seu Salvador. Ele vai dizer, ele já existia muito antes de mim. João reconhece aqui a pré-existência divina de Cristo, de Jesus. Ele, mesmo sendo mais jovem do que, humanamente falando, do que João vai dizer, não, ele já existe muito antes. O que João estava dizendo com essas palavras, irmãos? Estava mostrando claramente, este homem que está diante de nós aqui, esse Jesus que vem até mim, ele é divino. A sua origem antecede a nossa. Isso aqui é maravilhoso, né? Porque mostra que Jesus é o quê? Ele é Deus. Foi só isso que João disse? Vamos caminhar mais um pouquinho no texto? Veja o que diz aí nos versos 32. João continua dando testemunho a respeito de Jesus. E ele diz assim, no capítulo 1, verso 32 ao 34. Acharam? E João testemunhou dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E ele diz, pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é quem? O Filho de Deus.
Esses versos aqui nos mostram, queridos, coisas maravilhosas aqui para o nosso entendimento, né? Primeiro, João afirma que ele é um ungido. Jesus é um ungido de Deus. Sobre ele repousa o Espírito Santo. Sobre ele está o Espírito de Deus. Ele viu essa descida do Espírito Santo sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba, né? Apontando para a unção recebida para desempenhar os seus ofícios como Messias do povo de Israel. E ele testemunha nesse batismo aqui que, ao ver esse sinal, ele pode identificar e ligar, de fato, que Jesus ele é o Messias esperado. Messias significa isso, né? Um ungido, aquele que foi separado como libertador do seu povo. Então, João diz, olha, o Espírito está sobre ele, e ele viu essas coisas acontecerem ali. Ele diz que Jesus, então, também é aquele, por ter o Espírito, é aquele que também concede o Espírito. João não chega a relatar essas coisas no seu evangelho, mas se nós olharmos nos outros evangelhos, eu convido você a dar uma saidinha agora, deixar sua Bíblia marcada aí, e olhar comigo no capítulo 3 de Mateus, no verso 11. João vai nos dizer uma outra coisa, uma quarta verdade a respeito de Jesus aqui. Que Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. Acharam aí? Então vamos relembrar até aqui? Primeiro, João diz, ele é o Cordeiro de Deus. Depois João dá testemunha a respeito de Jesus, dizendo que ele já existia antes do próprio João, dele mesmo. Ele diz, olha, eu vi o Espírito descer sobre ele. Ele é um ungido de Deus. Ele é o Messias. E ele diz aqui que Jesus, agora, o texto nos diz que ele batiza com o Espírito Santo. Mateus, contando essa história, ele diz, eu batizo vocês, verso 11. Acharam? Eu batizo vocês com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o quê? Com o Espírito Santo e com fogo. Então, há duas realidades aqui também presentes nessa declaração. Quem concede o Espírito é o próprio Jesus. Esse foi o testemunho que João proclamou àquelas multidões que vinham até ele para serem batizados. Dizia, olha, Jesus é aquele que batiza vocês com o Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo. É ele que concede o Espírito ao seu povo. Marcos e Lucas fazem declarações semelhantes aí nos seus evangelhos. Se os irmãos quiserem olhar depois Marcos 1 e Lucas 3, a gente encontra essas declarações. Mas há uma segunda realidade aqui, ou uma quinta declaração que João faz, que está embutida nesse mesmo verso, é que Jesus é aquele que julga com poder. Ele batiza com o Espírito Santo, ele concede o verdadeiro batismo espiritual. Lembre-se que João estava batizando nas águas, mas Jesus, ele viria para batizar com o Espírito Santo o seu povo. Ok? Era um batismo interior. João mergulhava as pessoas em água. Elas eram lavadas ali em água, no seu corpo em água. Era uma lavagem apenas exterior, embora apontando para uma mudança de coração, mas nós sabemos que há pessoas que podem descer as águas sem ter o coração mudado. Não é verdade? É possível isso acontecer. Mas com as ações, o ministério de Cristo, isso é diferente. Ele derrama e concede o seu Espírito àquele que faz parte de fato do seu povo. Ele batiza com o Espírito Santo. Mas, como eu disse, há uma quinta declaração de João que está intimamente relacionada aqui com essa quarta declaração, é que Jesus julgará com poder, porque ele diz que ele vos batizará com o Espírito Santo e com o quê? E com fogo. Aqui algumas pessoas, elas
interpretam erroneamente essa passagem, dizendo que batismo com o Espírito Santo e com fogo é a mesma coisa, mas não é mesmo. Aqui está sendo feito um contraste. O texto está mostrando que Jesus é aquele que concede o Espírito Santo e é aquele que julga. E como é que ele julga? Batizando com fogo, trazendo condenação. Se os irmãos olharem a continuação desse mesmo verso, Mateus 3, verso 12, o que ele diz? Ele vai explicar isso. Ele vai explicar o que ele acabou de dizer no verso seguinte. Ele diz, ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro. Está falando aqui do seu povo, daqueles que lhe pertencem. Mas ele diz, porém, queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Então, batismo com fogo aqui, queridos, para a decepção de alguns, é juízo. Não significa você ser cheio do Espírito Santo. O que está sendo feito aqui é um contraste claro. O próprio texto nos mostra essa realidade. E o que João está mostrando com isso? Que, embora Jesus seja o salvador da humanidade, mas ele também é aquele que julga a humanidade, julgará a humanidade, julgará cada homem. E aquele que não pertence a ele como povo, que não foi separado para ele em seu celeiro, será o quê? Será queimado em fogo inextinguível. É uma clara referência aqui à condenação eterna, ao juízo vindouro, ao juízo que está por vir. E isso, com certeza, irmãos, chamou a atenção dos ouvintes de João. Os ouvintes de João, ao escutarem essa declaração, eles pensaram, se esse homem é tudo isso, nós precisamos ir até ele e beber de suas palavras e buscar nele uma comunhão perfeita. Por último, mas não menos importante, há uma última declaração que eu separei aqui, que João faz a respeito de Jesus, que leva as pessoas a irem até o Messias. Nós já passamos, inclusive, por isso, verso 34 do capítulo 1 de João, voltando então agora. Você que deixou marcado aí, né? O que João diz nesse verso 34 a respeito de Jesus? Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é quem? O Filho de Deus. Quem Jesus é, irmãos? Jesus é o Filho de Deus. Você pode imaginar você ouvindo todas essas coisas da boca desse profeta chamado João Batista? Todas essas coisas sendo ditas a respeito da pessoa de Jesus. Essa mesma pessoa que era odiada pelos religiosos fariseus ali. Que era perseguida e foi até expulso do seu meio. Quando essas multidões, essas pessoas ouviram João falando a respeito de Jesus, tudo isso, e dizendo, este homem é o Filho de Deus, vão até ele, busquem, procurem por ele, corram até ele, se prostrem aos seus pés, rendam a ele a adoração. Ele é Deus encarnado para salvá-los. O que essas pessoas fizeram, irmãos? Elas acolheram em seus corações essa mensagem. Elas ouviram essas coisas ditas por João e elas não desprezaram essa mensagem. Elas foram atrás. Elas foram em busca de Jesus. Elas descobriram aonde Jesus estava e, por coincidência, se é que nós podemos dizer assim, né? O que eles descobrem? Olha, Jesus está naquele mesmo local onde João batizava. Está naquela mesma região. E então, à luz do testemunho de João Batista, elas foram para tirar a prova, né? Vamos ver se é isso mesmo. João não fez milagres, mas ele nos falou grandes coisas a respeito desse homem, nós precisamos investigar.
Nós não podemos deixar essas informações soltas. É uma tolice você receber uma boa, uma ótima mensagem e desprezá-la. É uma tolice você fazer pouco caso de uma mensagem como essa. Por isso, essas multidões foram até Jesus, buscaram saber se aquilo que João havia dito de fato era verdade. Eles ponderaram, pensaram, vamos analisar o que foi dito a esse homem e vamos tirar a prova. Diante dessas verdades sobre Jesus, que inclusive o texto nos mostra que as multidões viram e atestaram essa veracidade do testemunho de João, irmãos, o que é que nós devemos fazer diante de Jesus, diante da pessoa de Jesus? Qual é a posição que o homem tem que tomar diante de todas essas coisas aqui? Irmãos, nós vimos aqui, eu separei algumas declarações, poucas declarações, poderíamos tirar outras aqui para vocês. Mas nós separamos aqui algumas declarações de João que já são mais do que suficientes, que têm o objetivo de nos alertar a respeito de quem Jesus é. E hoje você ouviu a respeito de quem Jesus é. Hoje você ouviu o testemunho da palavra de Deus, do próprio servo de Deus, pregando a respeito do Messias. E diante de tudo que a gente ouviu, de todas essas coisas que foram ditas aqui a respeito de Jesus, o que nós devemos fazer com toda essa informação? O que você tem que fazer hoje? Sabendo quem Jesus é, que ele não é um simples homem. Será que eu devo ignorar? Será que eu devo rejeitar a oferta do Evangelho? Será que eu devo deixar de lado e não me preocupar com isso, como muitas pessoas fazem? Será que é isso que nós devemos fazer? De forma alguma. Nós devemos ter uma postura reverente diante de tudo que a gente ouviu. Essas pessoas foram até Jesus, ouviram o testemunho de João e foram. E elas ouviram Jesus. Nós não sabemos se elas viram milagres, se elas viram sinais, se Jesus curou. Possivelmente, deve ter feito muitas outras maravilhas ali diante deles. E o texto vai nos mostrar que elas saem de lá diferente do que elas chegaram. Elas chegam até lá com dúvidas. Elas chegam com expectativas. Elas chegam com um coração meio duvidoso. Será que é ou não é? Será que João estava mentindo? Será que João exagerou? Ou será que tudo que ele disse é verdade, é verdadeiro? Só que o texto nos mostra, meus irmãos, que elas saem dali completamente transformadas. Diz o texto que elas creem em Jesus. E o que é esperado de nós hoje? É que nós façamos o mesmo. É esperado e nos é ordenado que nós creiamos em Jesus, que confessemos que ele é o próprio Deus, o Deus que se fez carne, o Deus encarnado que veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados, para levar sobre si a nossa condenação e nos salvar da ira vindoura de Deus. É isso que nós devemos fazer hoje. Diante de tudo isso que foi dito a respeito de Jesus, eu não posso sair daqui ignorando essa verdade. Eu tenho que sair daqui crendo, tomando uma posição correta e esperada a respeito de Jesus. Eu quero deixar aqui, meus irmãos, duas aplicações do sermão para dois públicos diferentes aqui, se é que nós temos. Aqui ou que esteja assistindo essa mensagem. Há duas aplicações que nós podemos, breves e simples nesse texto, que vão ser aplicadas aqui, estarão apontadas para dois grupos distintos. O primeiro grupo é para quem não conhece Jesus ainda. Se você ainda não conhece Jesus, então fica aqui o desafio. Que você vá até ele, que você se renda a ele, se prostre diante dele e tenha essa experiência pessoal, sabendo que ele é o Salvador da sua vida, que ele é aquele que foi enviado por Deus Pai para morrer pelos seus pecados
E que, diante dessa notícia, dessa grande notícia que você recebeu, de que ele é o Salvador que veio ao mundo, não é um homem comum, mas o próprio Filho de Deus, que veio ao mundo para tirar os nossos pecados, ele é o Cordeiro de Deus, ele é o Filho de Deus. É esperado que você se arrependa, que você não ignore essa mensagem, que você não ignore essas palavras, que você não ignore o que você ouviu a respeito de Jesus, que você não faça como muitos fazem, que ouvem a mensagem e se esquecem, e não dão importância, não dão valor. Dizem, olha, isso não faz para mim, promove em mim nenhuma mudança. Não haja como essas pessoas. Se você ainda não se rendeu a Cristo, se você ainda não conhece a Cristo, faça como essas milhares de pessoas que foram até Jesus. Ao ouvir o testemunho, foram até Jesus e experimentaram que ele é o perdoador de pecados, que ele é o salvador de suas vidas. Se você, por algum motivo, ainda não confessa a Cristo como seu Senhor, se você ainda não teve essa experiência, ainda não provou que o Senhor é bom, é o seu Salvador, faça isso hoje. Vá até Cristo, não ignore, não despreze a mensagem que o Senhor envia até você. E a segunda aplicação desse texto, irmãos, ela é dirigida mais para a igreja, para você que já é um crente, você que já é um cristão, você que conhece a Cristo, você que já experimentou desse Salvador que é Jesus. Talvez você se sinta intimidado, desencorajado de pregar a Jesus diante de um mundo tão incrédulo, diante de pessoas tão céticas, tão zombadoras. Talvez você pense, olha, se Deus me usasse com dons, se Deus me desse dons para curar, para fazer milagres, maravilhas, eu poderia então salvar pelo menos alguns, pregar para alguns e fazer alguns sinais, e quem sabe essas pessoas então se convertam. Às vezes nós pensamos que as pessoas só crerão e só serão tocadas se nós formos como aqueles profetas do Antigo Testamento que faziam milagres espetaculares, coisas assombrosas que deixavam as pessoas assustadas, espantadas e corriam, então, para o Salvador. Irmãos, João Batista é um exemplo que nós temos que se encaixa perfeitamente com a nossa realidade. João não fez um milagre na sua vida. Você já fez algum milagre? Tem alguém aqui que é um milagreiro? Acho que não, né? João não fez um milagre. Mas o que João fez? Qual foi a postura de João, meus irmãos? João, ele foi testemunha fiel de quem Jesus é. Então, eu quero desafiar você a sair daqui hoje testemunhar a respeito de Jesus, mesmo que você não tenha dons espetaculares, mesmo que você não seja um grande profeta. Ah, pastor, eu sou um crente comum, simples, sem muita instrução, sem muito entendimento, e isso pode me deixar inibido de pregar. Não faça isso, irmãos. O que você precisa fazer não são milagres, não é falar bonito. O que você precisa fazer é o quê? Pregar fielmente a palavra de Deus. O que você precisa fazer é abrir a sua boca diante desse mundo perdido e falar para eles: há um Salvador, há um Redentor, há um Deus que perdoa pecados, há um Deus que salva pecadores arrependidos. Queridos, eu tenho certeza que se você fizer isso, o Senhor tomará essas suas palavras fiéis, esse testemunho fiel, e usará para alcançar muitas pessoas que você nem conhece. Talvez você diga, jamais imaginava de tal pessoa se converter. O ministério de João Batista foi ficando cada vez menor, né? Quando Jesus chega. Mas esse homem, em cada palavra que ele liberava, em cada pregação, ele anunciava a Cristo. Ele pregava
fielmente o Evangelho do Senhor. Por isso que eu disse, queridos, no início dessa mensagem, que mesmo sem milagres, o testemunho fiel sobre Jesus pode alcançar uma multidão, pode levar uma multidão à fé verdadeira em Jesus. Então, você que é um cristão, saia daqui hoje, decidido a fazer como João fez, sem milagres, sem sinais, sem maravilhas, apenas com a fidelidade, pregando fielmente o Evangelho, anuncie, proclame a Jesus o Salvador. Que Deus possa nos abençoar e que Deus nos ajude a comunicar essa gloriosa mensagem àqueles que estão perdidos. Vamos orar ao Senhor.